Nós estamos aqui em mais um podcast onde nós queremos trazer muitas informações para você, mulher. E concernente aí ao mês de março, se tratando da saúde da mulher, a Frente Parlamentar ela tem uma grande preocupação em trazer temas onde nós vamos desmistificar alguns pensamentos, alguns medos e derrubar alguns tabus. E hoje, para este podcast, nós trouxemos uma pessoa muito especial que nós já queremos cumprimentar aqui nesta manhã, que é o Dr. Leonardo Fleury Orlandini. E é com grande prazer, é o nosso mastologista aqui na cidade de Ourinhos, que atua ali dentro da Casa Rosa, e eu já vou abrir a palavra para ele nos cumprimentar no dia de hoje. Olá a todos, olá Raquel, obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos bater um papo aí, essa vez fora de outubro, né? Mas vamos conversar sobre câncer de mama. Fora de março, né? A gente tá um pouquinho atrasado, mas vamos lá, sempre é tempo. Foi dentro da agenda do doutor, né, que nos proporcionou, mas tá valendo porque são perguntas importantes que você, mulher, vai poder nos acompanhar e vamos tirar aí algumas dúvidas, né? Nós queremos começar, primeiro, falando um pouquinho do doutor. A gente sempre enche o doutor de perguntas, sempre nas nossas palestras, nos nossos encontros, né, curiosidades das mulheres. Mas hoje eu tenho uma pergunta para falar para o doutor. Como foi a escolha de se tornar um médico mastologista, principalmente para cuidar das mulheres, visando que é uma decisão difícil, né? Quando o profissional ele vai tomar uma decisão, vai se profissionalizar, ou fazer um mestrado. E eu queria perguntar para o senhor como que foi essa escolha. Olha, brinquei com você no começo aqui que eu não costumo muito falar de mim, né? Mas assim, eu estava no final da faculdade, eu acabei optando pela ginecologia e obstetrícia porque era o andar da saúde da mulher ali no hospital, um andar que me sentia bem, tinha alguns amigos, então era um ambiente que eu achava muito agradável. Entrei na ginecologia e obstetrícia e durante os 3 anos de ginecologia e obstetrícia eu me desencantei um pouquinho com a obstetrícia, com as questões de judicialização de muita coisa, violência, tanto obstétrica quanto com relação ao médico. Então eu estava ali num momento um pouco desencantado, passei no estágio da mastologia, né, da oncologia, e foi amor à primeira vista. Gostei tanto da equipe, que eram os preceptores, quanto do trabalho. É uma área clínica, cirúrgica, tem exame de imagem. A gente consegue ajudar muita gente, né? Então, aí já comecei a conversar, já fiz estágio, já quis prestar a residência. E desde então, sou apaixonado pela área, pela mastologia. Eu acho que é uma área muito bacana. A gente consegue lidar com muita gente saudável, com muita gente curada e também com a parte difícil, né? Pacientes que não vão bem, mas a gente também tem muita gente bem, muita gente curada, muita gente saudável. Então isso é bacana. Legal. E visando que são poucos médicos que atuam nessa área. Ourinhos, nós temos quanto, doutor? Só Quantos? eu. Só o doutor? Só eu. Então, gente, é nossa raridade, o nosso tesourinho, viu, doutor? Está aumentando um pouquinho a quantidade de mastologistas, mas muita gente ainda quer ficar nos grandes centros. E nós né? temos que... Então, eu acredito que aos poucos o pessoal vai interiorizando um pouco mais. E valorizar. Doutor, eu tenho umas perguntas aqui e eu gostaria já de abrir essas perguntas. E curiosidades. A partir de que idade a mulher precisa se preocupar com a prevenção? Eu acho que com a prevenção, desde sempre, né? Com a prevenção de câncer de mama especificamente, acho que desde de menina cabe aí uma orientação de praticar atividade física, não engordar, comida, né, alimentação mais saudável possível, evitar cigarro, evitar abuso de álcool. Tudo isso entra desde sempre, né? Então acho que é uma orientação, isso tudo é prevenção, né? Agora, se a gente for pensar em prevenção com exames, né, com exames de rotina, exames seriados, aí a partir dos 40 anos, para a população geral, é a recomendação de começar a fazer mamografia anualmente a partir dos 40. Mas a mulher antes dos 40 deve ter atenção à mama, né, qualquer alteração palpável, nódulo, alteração de pele, retração, um afundamento, sempre deve procurar uma avaliação. E para aquela mulher que tem uma história familiar importante ou por algum motivo tem um risco maior de câncer de mama, também pode começar um pouco antes, às vezes 30, às vezes 35, depende de cada caso. Uma curiosidade que talvez você não saiba, mas vamos perguntar para o doutor. Doutor,
homens também podem desenvolver esse tipo de câncer? Sim, homem pode, é bem raro, né? Nos livros fala em torno de 1%, parece que não chega a tanto, é menos ainda de 1%, mas pode, e quando o homem tem câncer de mama, o tratamento e a evolução é mais ou menos igual ao da mulher. A única diferença é que o homem não tem que fazer exame de rotina, e por ser homem, muitas vezes ele chega pra gente já um pouquinho mais avançado, porque começa com um carocinho ali na mama, que ele não procura, vai deixando passar, quando chega, já passou um pouquinho de tempo. Mas é bastante infrequente. Aqui em Ourinhos, desde que eu cheguei em 2012, nós tivemos 3 homens. Doutor, é verdade que fatores como cigarro, álcool e má alimentação podem ser facilitadores no surgimento desse câncer de mama? É verdade. Tanto de câncer de mama como muitos outros, né? O cigarro tem um papel pequeno para câncer de mama específico, ele aumenta o risco de vários outros cânceres. O álcool tem um papel importante em câncer de mama, né? Um uso aí moderado a grande de álcool já aumenta um risco relativo aí de câncer de mama mais de 10%. Então, o álcool é um fator que a mulher tem que prestar atenção, cuidado com os abusos, né? Claro, socialmente faz parte, mas o abuso de álcool, principalmente a gente vê hoje cada vez mais adolescente, jovem, abusando. Então, isso tem sim um papel. E alimentação, com certeza, né? Mas nenhuma dieta específica ou alimento específico aumenta risco de câncer de mama. O que a gente sabe é que uma alimentação não saudável, um contexto de alimentação não saudável, ganho de peso, tudo isso vai levar a um aumento de risco. Mas não tem aquela história de eu vou cortar carboidrato, eu vou cortar esse alimento, eu vou comer cúrcuma, eu vou comer tal coisa. Não tem. Eu vou comer doce. Não tem nada. O açúcar alimenta o sangue, essa coisa que está sempre na internet. Não é bem assim. É um contexto de alimentação. Quais são as formas de prevenção dessa doença? Bom, é mais ou menos o que a gente falou, né? Então, prevenção primária que a gente fala, que é aquela antes da mulher desenvolver um câncer de mama, é aquilo que eu citei no começo, atividade física, alimentação, então, cigarro, vida saudável, álcool, né? O máximo possível. E depois, exames de imagem são a prevenção secundária. É quando eu quero diagnosticar um câncer de mama no início. Certo. E a gente sabe que quando diagnosticado no início, o câncer de mama chega a ter 90, 95 ou mais chance de cura, né? Dessa mulher tá bem em 10, 15 anos. Certo. Então, aí entra a mamografia a partir dos 40 anos, o ultrassom para quem tem algo palpável. Então, seria a prevenção secundária, que o nosso carro-chefe é a mamografia a partir dos 40 para todo mundo. Tá. Em caso, doutor, é até uma pergunta que nós queremos já adiantar aqui, e é muito importante o que o doutor vai falar, e nós vamos bater em cima disso, porque muitas mulheres, às vezes, quando ela percebe um nódulo e ela fica desesperada, ou ela recebe um exame de rotina, uma mamografia, e de repente ela vai olhar lá o exame, ou dá BIHARDS 0, ou dá que ela precisa confirmar um exame com um ultrassom. E eu queria perguntar, doutor, no caso desse diagnóstico, ou a mulher não tem uma certeza do diagnóstico, como que ela deve proceder? E nós vamos falar aqui, vamos reforçar isso, porque é muito importante. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. O que a gente estava conversando é justamente isso, né? Que para aquela mulher que tem o exame de rotina, vai fazendo. Mas aquela mulher que tem algo... Porque qual que é a nossa conversa? A gente faz exame de rotina com mamografia para pegar uma lesão antes de se tornar palpável, né? Um câncer de mama ainda sem sintoma, né? Então, nesse caso, seria o ideal para todo mundo. A gente sabe que a gente tem no estado de São Paulo quase 50% das mulheres chegando para a gente com câncer de mama avançado. Isso dados do estado todo. Então, tão importante quanto a mamografia é fazer com que essa mulher que já tem sintoma de um câncer de mama, e o principal deles é um nódulo palpável, um caroço palpável, que ela chegue muito rápido para diagnóstico e, feito o diagnóstico, inicie o tratamento. Então, aquela mulher, por exemplo, que tem um nódulo palpável em qualquer idade, que apareceu de uma hora para outra, né? Claro, aquele nódulo que está sempre ali, desde que já foi investigado, ok. Mas surgiu um nódulo, surgiu uma alteração na mama de uma hora para outra, ela precisa chegar muito rápido na gente. Sim. Então, esse é um caso que... então, a gente estava conversando que, na Casa Rosa, por exemplo, a gente consegue, mais ou menos, porta aberta, você chega lá com sintoma na mama, em até uma semana, e a gente consegue atender e direcionar, pelo menos. Às vezes não é nada, ela volta pro posto dela para dar o seguimento. Mas se for alguma coisa, a gente consegue agilizar esse processo. Então, a gente gosta de receber ali na Casa Rosa mulheres que têm algum sintoma, para agilizar esse processo, né? Até a gente estava comentando de que ali não é o lugar que a gente gostaria de fazer
exames de rotina. E sim, a gente tá ali para pegar esses casos que precisam agilizar. E que essa mulher que tem sintoma não fique na fila do ultrassom. Né? É como se a Casa Rosa passa a ser um plantão para essas mulheres que, independentemente, porque se ela for até a Casa Rosa, ela foi tomar um banho, ela percebeu algo diferente, ou algo que preocupou ela, ou um exame que chegou, por exemplo, a mamografia, ela indo imediatamente na Casa Rosa, ela vai ter as orientações devidas e vai ter o encaminhamento. Então, é muito importante. Isso, as minhas da enfermagem lá, elas conseguem dar uma filtrada, né? Tem Sim. casos, por exemplo, porque uma mamografia BIRAD 0, como você comentou, a enorme maioria é só um complemento, é rotina. Certo. Mamografia, mama densa, aqui em Ourinhos vem bastante BIRAD 0 por mama densa, que é uma mama normal, até provar o contrário. O que ela precisa de um ultrassom de complementar, de rotina. Ela vai entrar na fila do ultrassom, ok. Mas diferente de uma mamografia categoria 4, por exemplo, uma mamografia com um nódulo, né? Algo irregular. Então, é esse caso que precisa de agilizar. Tá. E o que os pacientes devem fazer para se preparar? É difícil a pergunta, né? Para essa etapa, porque ninguém está preparado para uma notícia, né? Que está com nódulo, com câncer de mama. Não existe preparação, não. Não tem. Não tem. E a gente vê que as respostas são muito diferentes, né? Depende de tudo que você já... Qual a carga de conhecimento você tem da vida, como você vai lidar com isso. Tem pessoas mais ansiosas, menos ansiosas, tem gente que recebe muito mal e a gente vai, com o passar... É tudo educação, né? Então, com o passar das semanas ali, pós-diagnóstico, a pessoa vai entendendo, vai assimilando, vai conhecendo outras pessoas. Doutor, porque a maioria das mulheres, elas recebem essa notícia como uma sentença de morte. Ou seja, tô com câncer de mama, vou morrer. E hoje... se jogar no Google, né? Depois que chega na gente, não mais. E hoje a gente sabe que, dependendo do estágio, né? A mulher, ela consegue... Qual o percentual, assim, de uma cura? Uma mulher que ela, assim, precocemente, ela descobre que tem um câncer e ela começa o tratamento. Se ela descobrir precocemente, que a gente fala em estágio 1, né? Ou seja, um câncer de mama com até 2 centímetros, sem doença, né, sem gânglio palpável na axila, 95% de chance de cura. Se uma mulher chega pra gente em caso avançado, já com doença na axila, já com câncer maior na mama, ou aquele câncer que pega a pele, metade delas talvez... pelos estudos clássicos, metade delas não estariam curadas em 10 anos. Porém, a gente teve uma melhora grande nos tratamentos. A gente tem um arsenal muito grande de tratamento hoje e a gente tem conseguido, ainda assim, melhorar a chance de cura. Mesmo em mulheres com câncer mais avançado. Mas é completamente diferente um câncer inicial de um avançado. Uma pergunta que eu acho que a maioria das mulheres, elas sente medo. E eu queria que o senhor desmistificasse isso. Tem a mulher que ela tem dor nas mamas. Então, ela já acha que ela está com câncer. Isso é real? Isso é meu dia a dia, a coisa que eu mais falo durante o dia inteiro. Salvo raríssimas exceções, a dor na mama não é um sinal de câncer de mama. Câncer de mama, teoricamente, não dói. E todas as mulheres vão ter dor na mama. Algumas mais, algumas menos, algumas nas 2 mamas, algumas em uma mama só. Então, no geral, se a mulher está com dor na mama, mas ela não tem um nódulo palpável, ela não tem uma alteração de pele, né, um vermelhidão de pele, uma alteração na textura da pele, no geral, isso é tranquilo. É hormonal, no caso. Hormonal, estresse, variação de peso, sensibilidade individual, trabalho, atividade física. A mama pode doer. A mulher não passa por isso. A mulher é muito tranquila, né? Então, é muito comum e não é um motivo de alarme, né? A mulher tá com dor na mama, mas tem mais de 40 anos, mamografia anual, né? Agora, se além da dor tiver algo na mama diferente, sempre merece avaliação. O que não merece avaliação é só dor. E aproveitando, a gente falou da fila de ultrassom, que é muito grande, não há uma justificativa para fazer ultrassom de mama para quem tem apenas dor na mama. Então, a mulher está com dor na mama, ela passou com o ginecologista, porque a gente não consegue atender todo mundo, né? Então, passou com o ginecologista olhou a mama, não tem alteração no exame físico da mama, não tem por que pedir ultrassom. A gente sabe que a dor é normal. Além da dor, tem um nódulo, muda tudo. Ultrassom, avaliação, encaminhamento. Tá. Qual a importância da mulher fazer uma mamografia anual, uma vez por ano? Após os 40. Então, é o que os trabalhos mostraram que é o melhor risco-benefício, né? Porque tem aquela história, a mamografia tem radiação? Tem. Né? A radiação tem um problema? Tem. Só que, fazendo uma mamografia por ano após os 40 anos, a chance de
um câncer de mama causado pela radiação é muito pequeno e os benefícios, o tanto de vida salva pela mamografia é muito maior. Então, o INCA, por exemplo, né, o Ministério da Saúde, recomenda a cada 2 anos. A gente, Sociedade Brasileira de Mastologia, de Rádio, de Gineco, de Onco, recomenda anual. Por quê? Porque os estudos que foram feitos, estudos clássicos, mostraram que 1 ano a gente detecta um pouquinho mais de câncer do que a cada 2. Mas quem não consegue a cada 1, fazer a cada 2, né, de rotina, a cada 2 já é um baita benefício. Né? A gente sabe que ainda no Brasil a gente tem uma porcentagem pequena de mulheres fazendo mamografia periodicamente. Então que seja a cada 1, 2 anos, mas que faça periodicamente, isso vai ter impacto na gente detectar o câncer de mama de forma precoce. Certo. Então, vale a pena. Uma mulher com BIHARDS 2 ou 3, somente ultrassom, ela fica fazendo ultrassom tipo 1, 2 anos e não fazer a mamografia, ela corre o risco? Ela corre, porque a mamografia é o único exame, primeiro, que é o único exame comprovado em estudos que reduz morte por câncer de mama. Até 30%. O ultrassom não tem um estudo que mostrou algo semelhante. Mas a mamografia é a única que vê calcificação. E 1/3 dos casos de câncer de mama pode começar com calcificação. Então, se a mulher fizer só ultrassom, ela perde essa porcentagem de casos. Tá? Então, o ultrassom ele é um complemento da mamografia para quem precisa. Por exemplo, aquela mulher fez uma mamografia, a mama dela é bem gordurosa, muito fácil de ver na mamografia. Acabou, mamografia 1 vez por ano. O ultrassom não vai acrescentar diagnóstico. Uma mulher com mama densa, aquela mama que é branca na mamografia, a mamografia não é tão boa assim. Então essa mulher faz mamografia e completa com ultrassom, de preferência quando for fazer ultrassom com a mamografia em mãos. A gente olha a mamografia, vê o aspecto da mama e faz um ultrassom direcionado. Esse é o mundo ideal. Quando a gente começa a falar sobre o câncer de mama, por isso que eu acho que a gente precisa ter mais palestras, mais orientações, divulgar mais, e a importância dessa mulher que está assistindo. Tudo passa pela educação, né? Exatamente. A nossa frente parlamentar tem muitas perguntas aqui que são curiosidades das mulheres. Então, eu peço para você que compartilhe esse podcast para que possa chegar, envie para uma amiga, porque são muitas informações que nós estamos trazendo aqui e curiosidades que talvez as mulheres não têm tempo de ter um médico como o Dr. Leonardo que vai tirar suas dúvidas. Então, aqui, muitas dúvidas, eu acredito, que das mulheres que estão nos assistindo estão sendo aí sanadas. Doutor, como uma mulher que ela não tem a facilidade de fazer esse autoexame, ela pode procurar um posto de saúde, uma enfermeira que vai ajudar ela a aprender a como fazer corretamente? Legal essa pergunta. A gente tem que desmistificar algumas coisas aqui. Então, primeira coisa, a gente antigamente tinha aquelas campanhas na televisão do autoexame, você vai na frente do espelho, posiciona a mama assim, assim, assado. Isso a gente não usa mais. Por que a gente não usa? Porque o autoexame não é uma ferramenta de detecção precoce. Certo. Se eu faço detecção de um câncer de mama por autoexame, quer dizer, esse câncer de mama já não é mais inicial. Ele tem pelo menos 2 centímetros ou 3. Né? Então, não é uma ferramenta de prevenção. A ferramenta de prevenção nossa é mamografia e ultrassom complementar. Agora, o autoexame serve para aquela mulher, principalmente jovem. Então, a mulher jovem não faz exame de rotina, então ela vai perceber uma alteração na mama. Mas a gente não fala assim, faça tal dia do mês ou Não, durante o banho, o que a gente quer é que a mulher conheça a sua mama. Então, você vai passar a mão na mama, você vai olhar a mama no espelho, de vez em quando, periodicamente, na hora do banho, depois do banho. Nossa, eu percebi que minha mama mudou. Vamos procurar uma avaliação. Mas o autoexame como ferramenta de detecção, a gente não usa mais. Como autoconhecimento, como autocuidado, sim, com certeza. Entendeu? Então, ela não precisa necessariamente aprender. Ela tem que conhecer a sua mama. Agora, tem muita mulher que tem medo de tocar na mama. Aí é uma coisa que a gente precisa educar, que ela deve se tocar, ela deve se conhecer, até porque se um dia ela vier a ter câncer de mama, ela vai descobrir no começo e a chance dela de cura é muito maior. Sim. E eu vou falar assim, algo que eu acho que as mulheres vão concordar com o que eu vou dizer. As mulheres, elas sentem muita vergonha de ir no médico. Né? Mesmo sendo as mamas, principalmente eu acho que as mulheres acima de 40, 45, acho que quanto mais idade, mais
sentimento assim de vergonha, de constrangimento ela tem. Algumas mulheres já chegaram até nós com feridas na mama. E muitas nos procuraram. E eu, assim, hoje aqui eu quero externar minha gratidão de tantas mulheres que a gente conseguiu, né? No desespero, ela falou, agora, quem que eu procuro? Por isso que é importante você passar essa mensagem que se houver uma amiga com ferida ou com exame que deu alguma coisa que pode ser um câncer de mama, já encaminhar para a Casa Rosa. Porque nós temos essa dificuldade, recebemos essas mulheres que têm vergonha. O tamanho do bloqueio que uma mulher dessa tem emocional... Doutor, né, eu tenho vergonha. Então, eu estou falando... Não, mas tudo bem, eu sou uma dessas mulheres. Você tem vergonha, mas se um dia você perceber alguma coisa, você vai procurar. Lógico, porque a vergonha acaba a mulher, na hora. Ela tem um bloqueio tão grande que mesmo vendo que tem uma lesão ali se desenvolvendo, ela não consegue mostrar para a família, mostrar para a filha, mostrar para a cuidadora. Teve uma mulher que ela estava com uma ferida há 1 ano e meio e era um câncer. Anos, a gente vê bastante. E vendo isso, nós encaminhamos imediatamente para a Casa Rosa. Dentro de 1 semana, ela já estava retirando a biópsia. Sim. Porque o senhor detectou que era uma urgência. Sim. Então, eu acho que esse podcast foi muito importante. E eu queria que o senhor falasse mais, complementasse alguma coisa que a gente não conseguiu perguntar. E o senhor acha importante deixar como mensagem, recado para as nossas mulheres. Eu acho que ninguém me aguenta mais ouvir falando isso, mas... Mas o senhor é o único eu acho que além da mamografia e do acesso, né, que eu estava comentando com a Raquel, que a gente ainda tem um índice alto de câncer de mama avançado. E aqui em Ourinhos, a gente tem eu acredito que a gente é privilegiado aqui, que a gente tem não tem uma falta de estrutura, a gente consegue lidar bem. Então, a gente consegue ter um rápido acesso. O que precisa? Que as mulheres procurem e que as unidades básicas de saúde, ao invés de colocar uma mulher com sintoma na fila do ultrassom, por exemplo, na fila de exame, que direcione, peça, se não conseguiu na Casa Rosa, peça pro médico da OBS dar uma olhada, você não acha que isso aqui... Porque muita gente não examina a mama, recebe todos os dias pacientes com alteração, que comentou com a enfermeira, que comentou com o médico, a pessoa da enfermagem examina bastante, sim, vamos ser justos. Mas comentou com o médico e não examinou e não encaminhou ou encaminhou. Então, a mulher chegou com uma queixa, vamos olhar a mama, examinar a mama, tem realmente uma alteração, encaminha pra gente que a gente consegue agilizar e isso faz diferença em prevenção. E a outra coisa que eu brinquei que ninguém me aguenta falar mais é atividade física. É a estratégia mais custo-efetiva que a gente pode ter de prevenção de câncer de mama, de melhora de sintoma durante o tratamento, de melhor de chance de diminuir a chance do câncer de mama voltar, de recorrência, é a atividade física. Atividade física regular, moderada e intensa, né? Porque não pode ser uma caminhadinha conversando com a comadre que não serve. Tem que ser algo que falte ar. Mas uma atividade assim, moderada, com regularidade, 2 a 3 vezes por semana, tem um impacto, se a gente for pegar os dados, o impacto tão ou mais do que um tratamento de quimioterapia, por exemplo. O impacto é muito grande para ter tanta gente que não faz atividade física. Legal. Doutor, uma pergunta assim, pesada. De cada 10 mulheres, quantas têm a possibilidade de desenvolver um câncer? 12%, né? A cada 100, 8 a 12. Né? Depende do lugar, depende da população, mas 10%. Uma, então, né? A cada 10, a cada 10 uma. Cada 10 uma tem o risco. Uma vai desenvolver. Então, a cada 10 mulheres, vamos pensar, se o dado certo seria, a cada 10 mulheres que vão viver até os 70 anos, uma e pouquinho vão ter câncer de mama. É muito prevalente, é muito comum. E dessas 100 mulheres, de 12 que chegam, que tem câncer de mama, quantas consegue alcançar, em média, mais ou menos um resultado bem positivo? Se chegarem no comecinho, de 12, 11 vão estar curadas. Então, 10 ou 11. A importância do seu preventivo, do seu exame anual e do seu acompanhamento. E assim, é complicado. A questão do peso, eu acho importante. Eu vou voltar para minha dieta correndo depois desse podcast. O peso tem um impacto muito grande. E às vezes, doutor, a gente pensa assim, né? Não é luxo fazer academia. Não é luxo você ter o tempo de qualidade para você sair fazer sua caminhada. Às vezes a gente fica atrás da louça, atrás do ferro, atrás do fogão, atrás... né, de cuidar da família. Mas antes de cuidar da família, a gente precisa tem umas se estruturas, cuidar. Tem umas estruturas familiares que realmente é complicado você, né?
sei lá, a pessoa... Aqui a gente tem o tempo de deslocamento, mas pega uma cidade maior, tem o tempo de condução para o trabalho, de volta, Exatamente. filhos, mas tem que colocar como prioridade ali algum horarinho, do mesmo jeito. 3 vezes por semana, pelo menos você não consegue fazer todos os dias. Então a gente bate aqui na tecla para que a mulher se ame, para que a mulher se cuide, mas que ela olhe para ela, que ela tenha esse tempo de qualidade para ela cuidar do seu corpo e pensar que ela fazendo uma caminhada rapidinho, não é conversando com a amiga. E se ela estiver bem, ela vai ter mais saúde para cuidar dos outros. Porque assim, antes de cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Exato. Então é esse cuidado que a gente quer trazer aqui. Doutor, quero agradecer. Foi maravilhosa esses minutinhos que nós passamos rápido, aqui. Passou rápido. E deixa uma mensagem para nós. Não, acho que é essa. É essa. Prevenção, autocuidado com as mamas, acesso e atividade física. Eu quero agradecer ao senhor por fazer parte desse cuidado com as mulheres e de ter esse olhar. Eu imagino quantas o senhor recebe ali e às vezes tem que dar uma má notícia e tem que acalmar essa mulher, mas às vezes também o senhor é o consolo daquela que chega desesperada, achando que já está morrendo e não é o câncer. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a sua caminhada e que nós possamos aí ter mais médicos como o senhor na nossa rede, que a gente já aprendeu a admirar. Obrigado pelo apoio e contem comigo. Que Deus abençoe. Até a próxima.